Sexta-feira 13 e ciência comportamental. É disso que eu tenho pra falar aqui hoje, porque tá chegando uma sexta-feira 13 agora é dia 13 de janeiro de 2023, sexta-feira. Aí pra falar sobre isso, eu vou começar com uma pesquisa, né? Então, botei no Google sexta-feira 13, aparece muita coisa sobre filmes e séries, mas não é bem isso que eu tô interessado. Tem aqui, né, o filme sexta-feira 13, vai lá, que é lá do Crystal Lake, clássico de filme de terror. É de que ano esse filme? Caraca, é 1980? Uau, tá bom. E agora vamos aqui pros o que tem na nossa Wikipedia da sexta-feira 13 sem ser de filmes. A sexta-feira 13 de qualquer mês é considerada popularmente como um dia de azar. Na numerologia, o número 12 é considerado como algo completo, como por exemplo, os 12 meses do ano, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 deuses do Olimpo e os 12 signos do zodíaco, que hoje, na verdade, a astrologia já viu que são 13, né, que tem o serpentário, só que o pessoal da astrologia ignora porque aí estraga o rolê deles. Mas continuando, já o 13 é considerado como um número irregular, sinal de infortúnio, somando o dia da semana de azar sexta. Desculpa, passarinho. Somando o dia de azar, que é a sexta, com o número de azar, que é o 13, pela tradição, o mais azarado dos dias. Não sabia que o dia da semana de azar é sexta? Não tá aparecendo aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Somando o dia da semana de azar, que é a sexta, com o número de azar, que é o 13. Não sabia que sexta-feira é o dia da semana de azar. Pra mim, sexta-feira é um dia de sorte, mas tudo bem. Triskaidekafobia é um medo irracional e incomum do número 13. O medo específico da sexta-feira 13 é chamado, parascavedecatriafobia, ou outra coisa lá. Aí sobre a história do número 13, tem muita superstição em relação ao número, são um número de azar, desde questões aí religiosas, tá aqui falando relatos de culturas datadas antes de Cristo. Vamos ver aqui a evidência de que as culturas primitivas referenciavam o número 13, pode ser constatada por meio de vários vestígios arqueológicos, blá blá. Carrega suas mãos um chifre em forma de crescente lua com 13 chanfres. Então tem várias questões aí com o número 13 que traz alguma evidência de que ele é tratado como um número de azar por muitas culturas. Vamos agora para a sexta-feira 13 em si, que está aqui. Com relação à sexta-feira 13, diversas culturas a consideram como o dia de mau agouro. Na tradição judaica, o grande dilúvio aconteceu na sexta-feira 13. Olha só, é real isso? Será que o Wikipedia está certo? Não estou com tanto saco de pesquisar tanto, mas interessante. A morte de Cristo aconteceu na sexta-feira 13, conhecida como a Sexta-feira da Paixão. Marinheiros ingleses não gostam de zarpar de seus navios sexta-feira 13. Tá, esse terceiro aqui a gente pode excluir como sendo uma coisa relevante. Não, mentira, sei lá. O cristianismo é relatado em um evento de má sorte, o dia 13 de outubro de 1307, sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada... essa aqui eu já tinha ouvido falar, que tinha a ver com essa Ordem dos Templários. Ela foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV de França. Os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país, alguns torturados e mais tarde executados por heresia. Tá aqui, ó. Isso eu lembro, já tinha visto isso antes, essa história que relatava o início da superstição da sexta-feira 13. E considerando agora isso que a gente viu sexta-feira 13, tem como eu afirmar aqui se é ou não é, se tem algum lastro na realidade? Então, para eu dizer que tem alguma coisa, eu teria que ou ter algum dado mostrando que sexta-feiras 13 acontecem realmente mais catástrofes, ou então mais situações sazonais nessa data, com fenômenos ruins, e aí comparar com o resto dos dias do ano, e você conseguiria ver que sim, a sexta-feira 13 não é que funciona, mas tem alguma relevância em termos de impacto na nossa vida. Isso é um conhecimento muito rico de ciência comportamental, ciência dos dados, fazer ciência em geral, você trabalhar com pesquisa, de que isso que eu li para você sobre sexta-feira 13 são histórias de coisas que ocorreram numa data e que são coisas ruins. Mas provavelmente não deve ser, acho que ninguém se deu o trabalho de pesquisar isso, eu não vou me dar, mas provavelmente deve haver outras datas que culminam em acontecimentos ruins, datas de catástrofes. Provavelmente se a gente pegar várias catástrofes, a gente vai haver algum outro tipo de padrão. Provavelmente o que aconteceu é que algum desses grandes eventos foi realmente estrondoso e aí se criou essa identificação com a data
e aí fica uma memória. A gente chama isso de viés da disponibilidade. Aquela data ficou tão impactante. Vamos julgar que foi a data lá dos Templários, que todos eles foram condenados e enforcados simultaneamente numa sexta-feira 13. Então aquela data fica na mente do popular, e aí se aconteceu alguma outra coisa ainda no período de vida dessas pessoas, numa sexta-feira 13, acontece uma conexão com essa data, e aí se cria essa ideia, essa superstição. Porque o nosso cérebro, ele é muito bom em formar padrões. A gente é muito bom nisso. Nosso cérebro é muito feito para isso. Porque padronizar as coisas consegue nos gerar um senso de expectativa e planejamento. E isso foi muito diferencial em nossa evolução. Mas não há nenhuma evidência de que em uma data específica no ano as pessoas têm mais azar do que outra. Não estou nem dizendo que não existe azar ou então sorte. Existe. Isso aí a gente pode configurar academicamente com uma certa tranquilidade. Sorte é aquilo que nós não temos controle, azar é aquilo que nós não temos controle. Quando é positivo a gente chama de sorte, quando é negativo a gente chama de azar. Então essas coisas existem, sorte e azar, impactam nossa vida. O que não existe é um dia específico que estamos mais propensos a ter azar do que sorte. Ao longo de nossa história teremos sim dias de mais sorte, dias de mais azar, mas não é sistemático. Você não vai ter mais azar sempre no dia 7 de julho do que teve sorte. O que nós podemos tirar então com isso? Provavelmente houve sim uma série de catástrofes ou então eventos muito radicais que aconteceram numa sexta-feira 13 ou então em umas sextas-feiras 13. Isso foi tão gritante que em nossa vontade do nosso corpo, do nosso cérebro de formar padrões acabou pegando esse como sendo um padrão da data específica, sexta-feira 13, em vez de você achar algum outro motivo até mais racional, por exemplo, pessoas corruptas que causaram isso, ou então o sistema bizarro da igreja que mata as pessoas por não seguirem alguns dogmas e por aí vai. Eu nem estou entrando em detalhes porque eu não conheço direito essa história dos Templários, mas em vez de você questionar isso, você acha um outro elemento que não está no controle de ninguém, ou seja, não há culpados nominais, é uma coisa externa, é a sexta-feira 13. Dado isso, você não necessariamente vai ter azar na sexta-feira 13, só que você provavelmente vai lembrar desse dia, porque alguém no seu trabalho, no seu dia a dia vai comentar, nossa, amanhã é sexta-feira 13, ou então hoje, seja lá quando você estiver conversando com essa pessoa. E aí você pode acabar reparando. E aí vamos pegar um exemplo. Digamos que você esteja no dia 5 de outubro e esse dia você teve uma escala de azar alta. Vamos dizer que você, de 0 a 10 seu dia teve um azar nível 8. Tipo eu agora com esse passarinho que tá gritando pra caramba sem motivo. É porque ele sabe que eu tô gravando. Bem, aí no dia 5 de outubro você teve uma escala de azar nível 8, um azar muito alto. Na sexta-feira 13, logo em seguida, não sei, um pouco depois, você teve de novo essa escala de azar nível 8. Só que, por ser a sexta-feira 13, por haver essa marca e esse nome, você presta mais atenção. E aí no dia seguinte você fica assim, caraca, ontem eu tive muito azar, né? Putz, é sexta-feira 13. É isso. E aí você reforça a superstição e ela vai crescendo em você e, por definição, no popular. É assim que começam as crendices populares e é assim que começam as superstições também. E uma série de outras coisas, inclusive tradições e por aí vai. Isso, inclusive, pode acontecer ao contrário, já aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, tinha um jogo que eu não conseguia passar de um chefão, agora o cachorrinho também. Quando eu era adolescente, tinha um jogo que eu não conseguia passar de jeito nenhum. Eu fiquei semanas tentando passar de um chefão, que era do Final Fantasy VIII. E era um chefão que ele aparecia do nada, era um cavaleiro em cima de um cavalo com uma armadura preta, muito incrível, mas eu não conseguia vencer de maneira nenhuma. Eu lembro de um dia eu e um amigo meu tentando passar dele, a gente ficou mais de um dia jogando e aí finalmente passamos e era uma sexta-feira 13. Eu lembro que eu pensei naquilo naquela época, caraca, sexta-feira 13 deu o efeito contrário para mim, foi um dia de sorte. E aí eu fiquei com isso na cabeça, então o que importava em si não era a sorte ou o azar, era o nome, era a data, era a marca. É isso, estou bem publicitário aqui, estou bem marqueteiro. Mas a ideia é essa, a marca da sexta-feira 13, o nome ficou muito forte. Então as pessoas vão acabar associando esse dia, dependendo do que elas tiverem, de sorte, de azar, e vão pensar que ela é a culpada. Mas não é, é só a nossa vida mesmo. A gente está pegando um cubinho da nossa vida, um pedacinho de Lego, e transformando numa história, porque tem uma ideia já socialmente aceita em cima daquilo. Portanto, não existe nenhuma evidência de que esse dia vai te trazer mais sorte ou mais azar. É apenas nossos vieses trabalhando na gente para fazer parecer isso. É isso aí. Falou. Tchau, tchau.